a lei geral, uma lei complementar, que veio para regulamentar a situação do tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas. E por que de existir uma lei geral para as micro e pequenas empresas? Primeiro, a gente está vendo aqui no slide a fundamentação constitucional, que é baseada no artigo 170 e o artigo 179, que prevê um tratamento não só diferenciado, como um tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Mas por que de a Constituição prever um tratamento diferenciado e favorecido? A Constituição prevê porque a micro e pequena empresa, principalmente hoje na realidade brasileira, ela representa 27% do PIB brasileiro é gerado por micro e pequenas empresas. 52% das carteiras de trabalho assinadas hoje estão concentradas na micro e pequenas empresas. Então, o que o Constituinte buscou ao prever um tratamento favorecido e diferenciado para as micro e pequenas empresas? Ele buscou isso, ele buscou justiça. Por que justiça? Porque o pequeno empresário, quando ele vai concorrer no mercado em geral, não necessariamente no mercado vinculado ao Estado, ele, quando vai concorrer no mercado, ele não consegue competir com a grande empresa. Um pequeno, uma vendinha, um mercado, ele não consegue concorrer com a grande rede varejista. Redes, inclusive, a nível do Brasil, vamos citar aqui, Carrefour, Walmart, que são redes que existem no mundo. Um pequeno empresário ele não consegue competir. Então, a lei buscou fazer isso, justiça, ela buscou equilibrar a balança. Ela buscou equilibrar a balança, justamente. Esse movimento começou em 1942, ainda nos Estados Unidos. Foi o primeiro país a começar a fazer algum tipo de legislação para tentar igualar essa balança, para tentar equilibrar. Então, vem um movimento a nível mundial desde 1942. No Brasil, isso começou ainda durante a ditadura e veio consolidar mesmo mais na década de 80, com o primeiro Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e já tiveram vários estatutos até em 2006, ser editada uma lei complementar que veio regulamentar de vez a situação das micro e pequenas empresas. Com essa lei complementar, o que é que trouxe de vantagem? E por que essa palestra aqui no evento de vereadores? Porque muitas das situações previstas na lei são situações junto ao Estado, junto ao município, junto ao Estado, o governo estadual, junto ao governo federal. E que dependem de vocês, dependem do poder do município, depende do Estado, depende do governo federal, para a gente conseguir equilibrar essa balança. Editar uma lei não é suficiente. Vocês mais que eu sabem disso. A gente precisa implementar a lei. Então, a lei prevê situações como desburocratização, prevê situações de favorecimento, não de favorecimento, de tratamento diferenciado e favorecido para micro e pequenas empresas em licitações, prevê a questão de alvará provisórios, que são fáceis. Hoje, a grande batalha do governo federal é fazer com que uma empresa seja aberta e comece a operar em, no máximo, 5 dias. E a gente sabe que hoje acontecem situações que a realidade não é essa, que mais de 6 meses, às vezes depende de alvará, às vezes depende de licença ambiental, e várias licenças que às vezes dificultam. Então, hoje, com a lei complementar e todos os outros institutos jurídicos editados e por todos os poderes, a gente está conseguindo essa batalha, a gente está conseguindo vencer essa batalha. E o SEBRAE vem atuando nisso, junto aos municípios e junto ao governo estadual, para que a gente consiga essa situação de, em 5 dias, a empresa começar a trabalhar. Não está aparecendo, mas tudo bem. Aqui eu destaquei, eu tinha botado apenas as 3 figuras mais conhecidas da lei, só a título de exemplificar. Isso, apareceu. Que é a microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, que é o microempreendedor individual. Por que eu destaquei essas 3? Tem mais beneficiados pela lei, mas porque essas são as mais conhecidas. Então, aqui está apenas a título ilustrativo. A microempresa é aquela empresa que fatura até R$360 mil ano. A empresa de pequeno porte, ela fatura de 360 mil a 3 milhões e 600. E o microempreendedor individual, ele fatura até 60 mil ano. Essas são as figuras mais conhecidas. E eu vou só dar algum exemplo aqui para vocês do que a lei complementar traz de benefício. Para um microempreendedor individual, ela traz o quê? Toda a inscrição, alteração ou baixa da empresa,
ou qualquer outro procedimento, ele tem que ser gratuito. Está expresso na lei, é taxa zero. Ou seja, um empreendedor individual é aquele pequeno mesmo. 60 mil reais por ano dá algo em torno de 5 mil, acho, por mês. Não sei exatamente, eu não sou bom de matemática. Mas ele dá um valor bem pequeno. Então, para aquela pessoa que vive mesmo disso, é aquele que tem uma vinda... 5 mil, não é isso? Obrigado. É aquele pequeno. Então, assim, é a desburocratização, é isso que a gente busca. Ficar bem baratinho, bem fácil. Todo o procedimento do microempreendedor individual é pela internet, ou seja, ele não precisa em canto nenhum para pegar seu CNPJ, seu NIRES, já ter seu alvará provisório, é tudo pela internet. E é taxa zero, tem outros procedimentos baratos, mas para a micro e pequena empresa, ou para a ME e EPP, tem a questão também da desburocratização. Como? Para dar entrada numa empresa, para alterar seu quadro societário ou qualquer outra situação da empresa, para dar baixa, não se exige mais nenhuma certidão de regularidade. Antes se exigia, hoje não mais. É proibido, na verdade. Não gosto de usar a palavra proibir, assim, não pode se exigir. Por quê? É justamente isso, é tornar fácil. Então, o empresário, que é dono de sua empresa, quer dar baixa, ele tem dívida com alguma fazenda, seja municipal, estadual ou federal, ele pode dar baixa. Agora, as dívidas são transferidas para ele. O Estado não vai deixar de receber. Ele recebe da empresa. Se a empresa quer acabar, tudo bem, acaba. Agora, o empresário fica responsável. Aquele sócio daquela empresa fica responsável. Isso é um dos benefícios. Tem os benefícios das licitações, das compras públicas, que eu vou explicar mais na frente, mas, assim, existe a previsão legal de licitações, de compras públicas exclusivas para o micro e pequeno empresário, compras, a questão de... Agora me falhou a memória, mas eu vou... Pode passar. Eu vou passar agora as fases do SEBRAE, que é justamente o projeto do SEBRAE, Cidade do Futuro, que a gente atua junto aos municípios. O projeto foi dividido em 3 fases. A fase 1, regulamentação da lei geral. A fase 2, implementação da lei geral. E a fase 3, implantação das políticas de desenvolvimento. Eu peço a vocês, só que, se quiserem, anotem esse site da fase 2, que mais na frente eu vou explicar o que ele é, mas é um instrumento interessante para vocês, que vocês podem acompanhar em que fase se encontra o município que vocês atuam, em que fase, o que ele de fato faz, o que não faz, o que é que o SEBRAE, como o SEBRAE avalia aquele município. Vou explicar um pouquinho agora como a gente atuou na fase 1. A fase 1 foi a da regulamentação da lei. O que significa isso? Quando foi editada a lei federal, que é uma lei complementar, ela tem muitos termos genéricos e muitas ações que ela delega para os municípios. Por exemplo, existe uma situação de vistoria dupla. Como é isso? De fiscalização orientadora. A empresa está funcionando, a prefeitura vai lá fiscalizar, vê que a empresa está irregular em algum ponto que é de competência do município, normalmente funciona, o fiscal já aplica a multa ou leva para o setor responsável. Para as micro e pequenas empresas que são enquadradas naqueles 3, ME, EPP ou MEI, não pode. A primeira fiscalização ela tem que ser orientadora. O que é isso? O fiscal vai lá, verifica a situação irregular e dá uma orientação. Corrija isso. Ou ele vai orientar. Aí, na segunda fiscalização, ele vai ter que ir fazer uma segunda fiscalização. Chegando lá, não foi corrigido o erro, não foi corrigida a irregularidade, aí sim pode se aplicar a multa. Mas, como é esse procedimento? A lei complementar não diz. Ela só diz que tem que ter uma dupla vistoria. Então, na segunda vistoria, depois de quanto tempo? E na primeira, é só uma notificação? É um termo de ajustamento de conduta? Não explica. Cabe a quem regulamentar esse procedimento? Ao município. Então, a primeira fase do SEBRAE, junto aos municípios, foi de regulamentar a lei complementar. Então, era que cada município fizesse uma lei municipal, ou um decreto, ou qualquer outro instrumento normativo, que regulamentasse aquela lei para aquela realidade municipal. São mais de 5 mil municípios no Brasil. Em Pernambuco são 185. Então, uma lei complementar, uma lei federal editada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, não condiz com a realidade de todos os municípios. Cada prefeitura, junto com a sua Câmara Legislativa, tem que adequar aquela lei à sua realidade.
Claro que você não vai modificar uma lei complementar, mas você vai regulamentar como nessa situação que eu expliquei. Como é feita essa vistoria? Então, isso compete aos municípios. Nessa primeira fase, o SEBRAE atuou junto aos municípios de Pernambuco, e a gente, eu estou sempre falando aqui, não expliquei isso, eu estou falando pelo SEBRAE Pernambuco. A gente conseguiu que 150 municípios dos 185 regulamentassem a lei. Ou seja, dos 185 municípios, 150 já tem uma lei municipal própria, que regulamenta. Algumas boas, algumas não tão boas, mas tem. Já tem algum instrumento. A segunda fase foi a fase de implementação da lei. O que é a implementação da lei? Como eu disse, não basta eu ter um instrumento normativo. Não basta eu chegar no município, ter uma lei municipal, se ela não é aplicada. Isso não é suficiente para as micro e pequenas empresas, não é suficiente para igualar a balança, não é suficiente para a gente fazer justiça com o pequeno empresário. Ele precisa, de fato, que os instrumentos que querem torná-los competitivos, os tornem competitivos. Não basta ter o instrumento. Então, o SEBRAE dividiu a fase 2, que é a fase de implementação da lei, e isso sempre foi atuação junto aos municípios. Ele dividiu em 4 grupos. São 4 grupos previstos na lei complementar. Isso é o grupo de compras públicas, MEI, agente de desenvolvimento e desburocratização. Eu vou explicar cada um agora, cada um desses grupos, e vou explicar o que o SEBRAE avalia e como a gente pode atuar junto com a Câmara Legislativa. Nessa segunda fase, que se encerrou no ano de 2015, a gente conseguiu fazer com que 77 municípios fizessem, de fato, a implementação da lei. Ou seja, dos 150 que regulamentaram, hoje apenas 77, de fato implementam a lei municipal e a lei complementar. De fato, 77 municípios no estado de Pernambuco. Então, como a fase 2 terminou no ano 2015, o SEBRAE, a gente está fazendo ainda um último esforço, um grande último esforço, para a gente conseguir completar a fase 1 e completar a fase 2. Da fase 1 ficou faltando 35, da fase 2 está faltando mais da metade dos municípios. Então, a gente está fazendo esse último esforço. Por que um evento de vereadores? Porque, em que pese essa regulamentação ser de competência do Executivo, a Câmara dos Vereadores pode, pelo seu poder, pela sua influência junto aos prefeitos, fazer com que essa lei seja regulamentada e implementada. Isso é o grande interesse do SEBRAE, é dar o incentivo ao microempresário, ao pequeno empresário. Agora eu vou passar a explicar um pouquinho da fase 2. Pode passar. A fase 2, eu vou começar explicando o capítulo das compras públicas. Ela vai do artigo 42 ao artigo 49 da lei complementar. Peço desculpa um pouquinho, que eu botei vários textos de lei, porque meu hábito, eu sou advogado, então é meu hábito ter lei sempre fundamentado na lei. O artigo 42, das compras públicas. Como funcionam as compras públicas para micro e pequenos empresários? Já no artigo 42, ele prevê o seguinte: vai haver uma licitação no município. Então, quando o procedimento licitatório, a gente precisa apresentar certidões de regularidade, todos aqueles documentos previstos em cada edital. Então, qual é a primeira atitude, qual é o primeiro incentivo ao pequeno empresário? Ele, no momento da apresentação dos documentos para participar do certame, ele está isento de estar regular, de apresentar certidão negativa de irregularidade fiscal. Isso não quer dizer que ele não deve apresentar certidão. Ele obrigatoriamente vai apresentar a certidão, mas pode ser uma certidão positiva. Mas a gente pode pensar, isso vai trazer prejuízo para o município? Não. Por quê? Ele está isento de apresentar a certidão negativa, ele vai apresentar a certidão positiva. Mas, digamos, ele ganha a licitação, vai ser contratado, no ato da contratação, aí sim o empresário tem que apresentar a certidão negativa, ou positiva com efeito negativa. Ele tem que apresentar a certidão negativa. Então, a gente, na verdade, a lei complementar, ela posterga o momento da certificação da regularidade. Por quê? É apenas um benefício para o pequeno empresário, para ele ter um tempo a mais, para ele ter um tempo a mais para se regularizar, para ele não fazer as coisas nas pressas, para ele ter a condição de competir.
porque ele já ficava impedido de competir desde o início. Não, agora eu estou irregular fiscalmente e posso competir e depois eu posso ajeitar a minha situação na hora de contratação. Se eu não conseguir regularizar a minha situação fiscal, não sou contratado e passa para o próximo que ganhou a licitação, o segundo colocado. Outra situação prevista, só para complementar, como as prefeituras podem fazer aquilo? Justamente, a gente tem uma previsão legal, mas é interessante que aquilo venha nos editais. É interessante que aquela situação venha na lei municipal, no decreto municipal. É interessante que isso seja aplicado. E voltando ao trabalho do SEBRAE, como o SEBRAE fiscaliza isso? Aquele site que eu falei para vocês, ele tem um ranking com as 4 situações da fase 2. Compras públicas, MEI, desburocratização e agente de desenvolvimento. Então, à medida que as prefeituras vão fazendo essas atitudes que ajudam o pequeno empresário, elas vão enviando para os SEBRAEs através de seus agentes, que se encontram nas agências regionais, através dos agentes SEBRAEs credenciados, a prefeitura vai dando os documentos, o SEBRAE analisa. Vamos lá, tem um edital de licitação que prevê essa situação de apresentação da certidão de irregularidade. A prefeitura envia para o SEBRAE esse edital, o SEBRAE verifica, tá ok, eles estão implementando a lei, a gente dá uma nota. E essa nota é lançada no site. Então, cada critério desse, o SEBRAE vai dando uma nota e vai vendo qual a prefeitura está atendendo. Então, à medida que a prefeitura vai atendendo, ela vai ganhando uma nota em cada critério desse e depois tem uma nota geral. Então, a gente tem um ranking geral de municípios que regulamentam e implementam a lei. E esse site, que eu mostrei, tem todos os estados do Brasil com todos os municípios. A gente está interessado em Pernambuco, vocês podem olhar só a título de exemplo, o município que está mais bem classificado no ranking é Cupira. É o município que está mais bem classificado no ranking, é o município que conseguiu regulamentar e que mais implementa a lei geral. Outra situação prevista pela lei complementar e que também precisa ser regulamentada pela lei municipal é a questão do desempate. A lei complementar, ela criou um desempate ficto. O que é isso? Empate é 0-0. Empate não é 1-0. Mas a lei complementar, ela criou um empate, vamos dizer, de 0,5-0. Se uma empresa pequena, uma empresa enquadrada, como ME, EPP ou MEI, ganha uma licitação, quer dizer, ela não ganha, né? Ela fica em segundo lugar, mas a proposta dela é apenas 10% acima do vencedor, ela tem 2 opções. Primeiro, ela pode apresentar uma nova proposta mais em conta do que aquela primeira. Então, ela tem uma segunda chance. E é justamente a questão de tentar tornar competitiva. Ela vai saber o resultado e vai ter uma segunda chance. Ela apresenta se ela quiser. Ela apresentando, ela torna-se a vencedora. Ou o Estado, através do município, o governo estadual, o governo federal, pode contratar ela com preço acima de 10%. 10% acima, ela pode ser declarada a vencedora, com um preço acima de 10%. Exatamente isso que está dizendo o artigo 45, inciso 1, 2, 3. A micro e pequena empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. É justamente isso que eu expliquei. Outra situação de desempate. Só esclarecendo, é requisito básico que a pequena empresa ela tenha sido pelo menos segundo colocado. Ela não pode ser primeira, porque se ela for primeira, ela é vencedora. Então, ela tem que ser, no mínimo, segundo colocado. E, havendo empate entre micro e pequenas empresas, isso não se aplica. Só se for o seguinte, existe uma empresa que não é enquadrada como pequeno empresário, como vencedora da licitação. A segunda colocada, vamos dizer, tem mais de uma segunda colocada, e todas são micro e pequenas empresas. Então, a primeira apresenta uma proposta, ou não apresenta, aí passa para a segunda empresa, desde que esteja dentro daquele 10% de diferença de preço. Além disso, se for a licitação na modalidade pregão, aí a diferença cai para 5%, não mais 10%. Outra situação, além do desempate e da situação das certidões de irregularidades, é a de licitação exclusiva. Isso talvez seja um ponto mais importante para conter nas leis municipais de regulamentação da lei complementar. Por quê?
O artigo 47 da Lei Complementar, ele prevê situações de licitação exclusiva para micro e pequenos empresários. A primeira situação, que é obrigatória, é importante notar que ele... Tu passa, por favor. Desculpa, é o artigo 48. A primeira situação, que é importantíssimo notar, que é obrigatória, é que ele usa até o termo deverá realizar. São situações em que o objeto da licitação vai até R$80 mil. Então, se ele vai até R$80 mil, é obrigatório que a licitação seja feita exclusivamente para micro e pequenas empresas. Então, isso não só deve estar regulamentado na lei, como deve estar previsto nos editais. Novamente, naquele ranking, como é que o SEBRAE verifica isso? Através do envio, não só da lei, como dos editais. Porque os editais, de fato, são a comprovação de que a lei está sendo aplicada. Então, são previsões de licitação exclusiva. Até R$80 mil só pode participar pequenos empresários. Novamente, por que a lei complementar previu isso, junto com a Constituição? Para equilibrar a balança. Por quê? E por que um instrumento importante de licitações públicas? Porque o governo brasileiro, o Estado brasileiro, através das suas três esferas, municipais, estadual e federal, é um grande comprador. É um Estado grande, é um grande comprador. Então, é um grande agente econômico. É o que movimenta muito. Você sabe que tem empresas e municípios, às vezes, que tudo gira em torno dessas licitações. Tem empresa que vive só disso. Então, assim, é uma oportunidade de o pequeno empresário se inserir nesse mercado. Porque, se for aberto, é muito difícil o pequeno empresário concorrer com uma grande empresa. É muito difícil. Então, a grande empresa, primeiro, ela tem preços mais competitivos, em geral, porque ela consegue comprar em grande volume, enquanto, às vezes, o micro e pequeno empresário ele não tem essa vantagem. Ele tem várias outras situações que ele consegue tornar competitivo e que dificulta para o pequeno empresário. Vou passar. Outra situação prevista na lei, essa situação é opcional, não é obrigatória, é a questão de poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Novamente, vai ter uma licitação aberta a todos, não só para o micro e pequeno empresário. Na previsão, tanto da lei como do edital, pode haver a situação de que o vencedor deverá subcontratar para a execução dos serviços e das obras empresas, micro e pequenas empresas. Normalmente o SEBRAE indica até 30% do valor, alguma coisa nesse sentido. É só uma questão de indicação. Mas não é uma obrigação. Novamente, aqui é poderá. Então, aí justamente, novamente, a importância da lei municipal. É a importância do instrumento normativo municipal, que vai dizer se o município deve ou se o município pode. Então, a lei complementar, ela torna facultativa, mas a lei municipal, ela pode tornar obrigatória. Agora, claro, a lei municipal é importante porque só aquele município vai conseguir dizer a sua realidade. Por exemplo, um município talvez não tenha empresas suficientes para obras ou serviços. Então, talvez ele não tenha como prever na lei municipal dele que vai ser obrigatória a subcontratação, se na realidade municipal dele não existe. Então, uma lei federal ela nunca vai poder dizer isso. Só que vai poder dizer são vocês junto com o prefeito. O município vai dizer assim, não, ó, a gente consegue fazer uma pesquisa de mercado aqui, a gente tem empresa na região para fazer isso, então a gente pode colocar, a gente não tem empresa na região, a gente vai ter que contratar uma empresa da capital, então fica uma coisa inviável. A gente vai ter que contratar uma empresa no Caruaru, fica uma coisa inviável, vamos dizer assim. Tem que analisar. E isso só compete ao município. Pode passar. A outra situação das licitações, da licitação exclusiva, é o inciso 3º do artigo 48, e aqui volta a ser obrigatório, não mais é opcional. E a obrigatoriedade deverá estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Um exemplo, vamos comprar cadeiras para uma escola. Então, dentro daquela compra de cadeiras, 25% das cadeiras têm que ser compradas, têm que ser adquiridas de pequenos empresários. É uma obrigatoriedade.
Agora, volto. Até 25%. Quem vai dizer isso? O município. Quem vai dizer o limite? O município. Então, o máximo é 25%, mas o município pode prever que ele vai comprar só 15%. E como é que o SEBRAE avalia isso? Através das leis e dos editais. E é importante enviar essas leis e esses editais para o SEBRAE, para a gente poder colocar naquele ranking. Aquele ranking é interessantíssimo até para vocês apresentarem resultados da gestão. Os resultados da gestão, pelo menos no tocante a pequenos empresários, ao incentivo, pode ser apresentado pelo ranking, já está tudo elaborado pelo SEBRAE. Então, assim, é um instrumento importantíssimo. E aqui, vou passar. Outra situação prevista na questão do desempate é aquela, eu botei a ordem dos artigos, é aquela questão justamente que eu falei, que o Estado, o município, o governo estadual, o governo federal, ele pode contratar aquela empresa que tem 10% acima do valor vencedor, desde que ela seja micro e pequeno empresário. Agora eu vou passar para a segunda fase, na verdade, não é a segunda fase, a segunda etapa, segundo bloco da fase 2 da implementação. Eu esclareci um pouquinho como foi feita a fase 2, na fase das licitações exclusivas, o que o SEBRAE quer, o que a lei complementar quer e como a gente pode trabalhar. A fase 2, principalmente, é o grau de risco, ou é a desburocratização, o grupo 2. O que significa isso? Como eu voltei a falar, a meta é uma empresa abrir até em 5 dias. E o que é o grau de risco? O grau de risco é uma situação em que a lei complementar previu que os municípios devem regulamentar quais atividades apresentam risco e quais as que não apresentam risco. Escalonar baixo risco, médio risco, alto risco. Hoje existe uma resolução, a resolução número 22 do Comitê Gestor do Simples, que ela já tem esse grau de risco. A lei complementar, inclusive, diz, enquanto o município não regulamentar, a gente usa a resolução do comitê. O que hoje muitos municípios dizem, já tem a resolução, então não cria um instrumento próprio. O que é interessante, o grau de risco vai influenciar nos alvarás, na agilidade da abertura da empresa, na agilidade do funcionamento, na fiscalização, ele interfere em tudo isso. Então, é interessantíssimo, novamente, eu estou batendo bastante nessa tecla, que o município regulamente. A gente tem a Resolução 22 como um modelo. A gente pode até utilizar como modelo, tirar a ideia, mas existem atividades exclusivas daquele município que somente aquele município pode prever aquela atividade e que não está no geral. Eu vou explicar melhor qual a influência dessa previsão do grau de risco lá na frente, porque é uma escadinha, vamos dizer assim, de esclarecimento. Segundo a situação da consulta prévia, que é o que o SEBRAE trabalha junto aos municípios, é a questão da desburocratização, é a consulta prévia. O que é isso? A lei complementar, ela prevê que eu, empresário, quero abrir uma empresa. O que é que eu preciso saber antes de abrir a empresa? Ou seja, eu posso utilizar aquele nome que eu criei? Quais as licenças que eu preciso? O endereço que eu tenho, eu posso abrir a empresa aqui? E isso, muitas vezes, o empresário normalmente começa atuando na informalidade, então ele tem uma estrutura montada, e quando ele vai registrar, aí vamos dizer, aquele endereço não pode, aquele nome não pode, aí ele meio que tem que mudar, aí às vezes ela acaba optando pela informalidade. Então, o que é a consulta prévia? É que, antes de eu abrir a empresa, eu faço uma consulta. Eu faço uma consulta e vejo se aqueles dados podem ser utilizados. Isso não era previsto, isso veio a ser previsto com a lei complementar. Então, a partir dessa lei complementar, ele prevê que, quando o empresário desejar abrir uma empresa, tenha essa consulta prévia. Para as juntas comerciais, para os municípios que se utilizam da Rede Sim, que é um sistema, é a Lei Federal 11.598, é um sistema de informática criado pelo governo federal, ele já prevê algumas situações de consulta prévia. E essa consulta prévia, eu vou dizer a realidade um pouco de Recife, que eu trabalho, ela é feita pela internet. Então, quando eu entro no site da junta... Isso, exatamente, é a chamada viabilidade. A viabilidade. A gente, quando entra no site da junta, a gente informa todos os dados e a junta dá a viabilidade. O nome exatamente, ele dá essa consulta prévia, viabilidade. Ou seja, ele me diz, eu posso usar esse nome, eu posso ter esse endereço, eu posso exercer aquela atividade, qual a licença que eu preciso? Licença de bombeiro, licença ambiental, licença
da vigilância sanitária, ele me diz tudo. Então, o empresário ele já vai preparado para tudo isso que ele já vai preparado sabendo o que ele precisa. Outra situação, alvará provisório. Sim, volta um pouquinho. A situação aqui, como o município pode atuar? A Rede Sim é uma questão de adesão. O município precisa firmar convênio com a Rede Sim, com a Rede Sim. Então, não são todos os municípios que têm. Pernambuco tem pouquíssimos. Eu sei de Recife que tem, Olinda acho que tem. São pouquíssimos municípios que têm convênio em Pernambuco. Então, assim, o município precisa se conveniar, normalmente é com a junta comercial, precisa conveniar para facilitar para o empresário. Ele precisa ser uma coisa fácil, porque uma grande empresa, ele contrata o escritório da advocacia, o escritório da advocacia faz tudo. O pequeno empresário não, normalmente é ele mesmo que faz. Então, o que é interessante isso? Normalmente o empresário vai fechar a loja dele para ele poder ir na prefeitura, ir nos órgãos de licença, nos órgãos de alvará, para ele resolver. Então, cada dia que ele tem que ir fazer qualquer coisa dessa, é um dia de trabalho a menos, é um dia de faturamento a menos, é prejuízo, tanto para ele como para o Estado, que deixa de arrecadar também. Outra situação prevista, alvará provisório. Aí, novamente, precisa da regulamentação e da implementação, principalmente, dos municípios. O que é o alvará provisório? A lei complementar, ela prevê que registrei a empresa, imediatamente eu já tenho que sair com o alvará provisório. O alvará provisório de funcionamento. Aí, eu volto. É a importância da regulamentação do grau de risco. Por quê? O alvará provisório, ele só pode ser concedido a quem tem um baixo risco, as atividades que têm um baixo risco. Porque uma atividade de alto risco, ela realmente não pode exercer sem um alvará definitivo, ou um alvará provisório após uma fiscalização. Definidas as atividades de baixo risco, então, eu tenho uma atividade de baixo risco, registrei minha empresa, eu já estou com o alvará. Já estou com o alvará funcionando, ou seja, eu já posso hoje começar a exercer minha atividade. O que isso traz de benefício para o município? Circulação de dinheiro, arrecadação de impostos e, principalmente, esqueci a palavrinha, mas ele pode aproveitar melhor, vou usar essa palavra, essa conjunção de palavras, ele pode aproveitar melhor a sua atividade fiscalizadora. Como? O município registra 100 empresas por dia. Vamos lá, hoje, no mês de abril, o município de Salgueiro registrou 100 empresas. Eu tenho 3 fiscais. Os 3 fiscais vão ter que fiscalizar 100 empresas para daí conceder um alvará. Isso torna lento. Isso torna a informalidade mais atrativa. A informalidade se torna mais atrativa para o empresário. Eu saí com o meu alvará provisório, eu, fiscal do município, em quem eu vou focar? Das 100 empresas, 10 são de alto risco. Então, eu vou correr nas de 10 de alto risco, verifico, estando tudo ok, eu libero o alvará. Ou seja, em um mês, das 100, eu consigo dar alvará para as 100. Eu consigo fazer com que as 100 emitam nota fiscal, eu consigo fazer com que as 100 arrecadem impostos, que as 100 trabalhem, tudo. Essa é a grande vantagem de regulamentar o grau de risco e regulamentar todas as situações. O SEBRAE, nessa fase 2, nessa parte dessa desburocratização, ele trabalhou nisso. Ele trabalhou com que os municípios fizessem isso. Vamos passar. Outra situação é a situação que eu já expliquei da fiscalização orientadora. É aquela situação de a primeira fiscalização, ela tem que ser apenas para orientar. Vai identificar o erro e vai dizer, corrija. Aí, como corrigir? O município que vai dizer, mas corrija. E a segunda fiscalização é que vai haver a imposição de multa. Só assim, e é importante destacar, se qualquer multa for aplicada na primeira fiscalização, é nula. Ou seja, talvez num procedimento administrativo a prefeitura nem derrube, mas o empresário vai ter direito de ajuizar uma ação perante a vara da fazenda e vai conseguir derrubar. O ato é nulo. Então, não adianta, a gente precisa regulamentar, é importantíssimo. Vai passar. Outra situação interessantíssima, entrada única. O que a lei previu com isso? Como eu já falei aqui, no pequeno empresário, quem faz todo o procedimento de regulamentação da pequena empresa é o próprio empresário. Então, a cada dia que ele vai atrás de alvará, de licença, de registro de empresa, de assinatura, de qualquer coisa, ele perde um dia de trabalho. E ele não tem para quem dar justificativa, é o dinheiro dele. Se ele perde esse dia de trabalho, ele deixa de faturar.
Então, o que a lei prevê e o que o SEBRAE tem feito para buscar isso? Entrada única de documentos. O que é isso? Eu vou abrir minha empresa, abrir. Eu preciso de tal licença, tal licença, tal licença, mas para tal licença, tal licença, tal licença, eu preciso de tais e tais e tais documentos. O que eu vou fazer? Vai ter um posto da prefeitura, do município, um órgão, qualquer coisa que seja da prefeitura. O SEBRAE propõe a sala do empreendedor, que eu vou explicar mais à frente, em que o município vai receber todos esses documentos e internamente vai distribuir esses documentos. Mais ou menos, dá um exemplo bem assim, como funciona o Simples Nacional previsto por essa mesma lei complementar. É um boleto só de arrecadação do imposto, que vai tudo para o governo federal, e o governo federal redistribui a parte do estado e a parte do município. O município tem que fazer isso com os documentos. O empresário entrega todos os documentos e o município distribui a cada órgão. Aí cada secretaria, cada órgão faz sua análise e devolve. E o empresário busca todos os documentos em um canto só. Por fim, na parte de desburocratização, é a situação da baixa. O que é isso? Eu já tinha explicado um pouquinho, não pode ser exigido para dar baixa na empresa certidões de regularidade. Ele não precisa estar regular com nada para encerrar a empresa. Agora, o empresário é responsável por aquilo que ele faz. Se ele encerra a sua empresa, todas as obrigações inadimplidas da empresa vão ser transferidas para ele, o que não é uma vantagem. Mas, se é o desejo dele, isso não pode ser impeditivo. Eu, como cidadão, não posso ser obrigado a manter um CNPJ simplesmente porque eu não consigo pagar. Então, eu encerro e a conta vem para mim. A conta só não pode deixar de ser paga, mas ela vem para mim. Vai passar. O terceiro grupo da fase de implementação foi o MEI. É mais ou menos as mesmas situações que eu já expliquei aqui na parte de desburocratização, com apenas algumas diferenças. A questão da redução da taxa zero, ou seja, para o MEI não pode ser exigir nenhuma taxa, e a questão de que o MEI ele pode registrar a empresa no seu endereço residencial, que antes não podia, agora ele pode. Aí é importante que as prefeituras, como incentivo, e como a previsão constitucional diz, de tratamento favorecido, não passem a cobrar IPTU comercial para esse MEI. É importante manter o IPTU residencial, porque o MEI é aquele que ganha pouquinho. Então, é importante isso, nisso que o SEBRAE vem trabalhando. Pode passar. O quarto grupo é o agente de desenvolvimento. O que é o agente de desenvolvimento? O agente de desenvolvimento é um servidor, um funcionário, vamos dizer assim, um nome, usar um termo não tão correto, mas um funcionário da prefeitura, que vai ser o responsável por fomentar e buscar fazer com que essa lei seja implementada, que essa lei municipal, essa lei geral, ele vai ser o lobista, vamos dizer assim, ele vai ser o agente que vai buscar parcerias, que vai atuar junto ao prefeito, atuar junto à Câmara de Vereadores, para que sejam feitos novos instrumentos normativos, para que aplique aquilo, para que crie a sala do empreendedor, para que facilite, fiscal precisa de tal lugar, ele vai ser o agente que vai possibilitar, vai fazer o trabalho interno para possibilitar todos esses benefícios. Como é criado um agente de desenvolvimento? Precisa de um decreto ou de uma lei municipal. Então, isso compete ao município. É criado, tem os requisitos, de preferência ele tem que ser servidor do município, ele obrigatoriamente tem que ter curso de capacitação, que é ofertado pelo SEBRAE, esses cursos de capacitação. Então, como o SEBRAE, para botar naquele ranking, que é a análise da fase de implementação, como o SEBRAE analisa isso? Novamente, com o envio dos instrumentos normativos, com o envio das ações, o SEBRAE precisa receber as informações, o SEBRAE não vai atrás. Então, os municípios não só devem criar a lei, como devem implementar e enviar para o SEBRAE, porque a gente vai criar naquele ranking. E você pode acompanhar, qualquer um pode acompanhar o que seu município está fazendo. Esse agente é importantíssimo, porque ele vamos dizer, o SEBRAE faz essa função, mas o SEBRAE não está lá todo dia. O SEBRAE busca incentivar, fomentar a atividade do pequeno empresário. O SEBRAE busca, junto às prefeituras, que ela façam lei, que ela regulamente, que ela implemente, que façam as atividades, busca parcerias, faz parcerias com os órgãos federais, faz parceria com órgãos da entidade privada. O SEBRAE tenta fazer isso, mas
São muitos municípios. O SEBRAE não consegue estar em todos o tempo todo. Ele vai fazer uma ação pontual, volta em outro, faz ação pontual e vai tentando. O SEBRAE vai fazendo trabalho de formiguinha. Mas se o município tiver seu próprio agente, vamos dizer, seu próprio agente do SEBRAE, que vai ser seu agente de desenvolvimento, a coisa anda mais rápida, a coisa vai ser favorecida. E qual a importância de a gente ter o desenvolvimento e o fomento ao micro e pequeno empresário? Vocês têm que lembrar o seguinte, o pequeno empresário ele é local. A grande empresa que vem, ganha licitação, ganha uma obra, faz alguma coisa na cidade, o lucro vai para fora. Então, ela só paga ali, só fica um pouquinho. O pequeno empresário ele é local, ele é da região. Então, ele desenvolve a região. Como eu disse aqui, hoje, as pequenas empresas representam 27% do PIB brasileiro. São 52% das carteiras de trabalho assinadas. Então, um pequeno empresário, ele vai trazer emprego, ele vai trazer arrecadação, ele vai trazer dinheiro circulando, ele gira a economia. Então, é importante fomentar, é importante desenvolver, incentivar o pequeno empresário, porque, na verdade, no final das contas, é ele que vem, fica e traz o benefício. A dificuldade. Uma grande empresa, você vai trabalhar com uma cabeça. O pequeno empresário, eles são vários. Você não consegue ter um grande pequeno empresário. Você vai ter, no município, você vai ter 100 pequenos empresários. Para dialogar é mais difícil, mas aí entra o agente de desenvolvimento. Ele dialoga, ele faz isso. Ele busca isso. Pode passar. Agora, pode passar. Aí, terminamos a fase 2, que foi no ano de 2015, e como eu estou dizendo, aí o SEBRAE está passando para a fase 3. Mas, por que o SEBRAE... Aí o SEBRAE está passando para a fase 3. Mas, como eu disse, a gente está fazendo um último esforço para a gente conseguir bater uma meta. A meta seria, na verdade, os 185 municípios com a lei regulamentada e implementada. Então, a gente está fazendo um último esforço. Apesar, como eu disse, aqui é um evento de vereadores, a gente sabe que é do município, ou do prefeito, do executivo, às vezes, fazer essa lei, nomear o agente de desenvolvimento, mas a gente está buscando justamente esse último grande esforço, junto às câmaras legislativas, que a gente já conseguiu em alguns municípios, porque vocês têm força, vocês conseguem exigir isso, vocês conseguem exigir isso do prefeito, fazer pressão, fazer com que o município se desenvolva. Na fase 3, o que é importante? A fase 3 é da implementação de políticas de desenvolvimento. Regulamentamos a lei, implementamos a lei, agora a gente precisa de políticas. São programas, são, um exemplo, o agente de desenvolvimento. Implementado o agente de desenvolvimento, a gente precisa de programas para ele desenvolver. A gente precisa de ações, então ele vai fazer ações, ele vai divulgar ações, ele vai fazer tudo o que for possível para fomentar a atividade do pequeno empresário. Então, ele vai desenvolver, ele vai participar do curso, ele precisa de políticas que dependem do município. A gente vai fazer um programa de incentivo ao pequeno empresário. Aí o agente de desenvolvimento vai atuar, mas a gente precisa daquele programa. Isso é o que a gente está fazendo na fase 3. A gente está buscando construções de programas políticos para a implementação melhor da lei. Sala do empreendedor. Novamente, aquela situação que eu expliquei da entrada única de documentos. O local que o empresário precisa da entrada de todos os documentos, que acontece nas grandes cidades, como, por exemplo, Recife. Recife ainda não é tão um exemplo, mas eu vou dar a realidade de Pernambuco. Isso está começando a acontecer na junta comercial. Está começando a concentrar na junta comercial. Mas eu vou ali, por exemplo, Salgueiro, está distante. Não sei nem se Salgueiro tem junta comercial aqui. Mas vamos dizer, um exemplo, eu vou dar um exemplo local. Aí a gente não tem uma junta. E onde é que o empresário vai fazer tudo isso? O SEBRAE está dando a opção, não está dando não, desculpa. O SEBRAE está sugerindo a criação da Sala do Empreendedor. Isso é apenas um nome sugerido pelo SEBRAE. Algumas cidades têm adotado esse nome, mas é um nome. A prefeitura, junto com a Câmara Legislativa, fica livre para escolher qualquer nome. O ideal seria adotar esse nome, porque fica uma coisa que todo mundo sabe o que é. Então, o que é a Sala do Empreendedor? É um local em que o empresário vai e entrega todos os documentos. Ele vai lá poder tirar dúvida, ele vai lá poder dar entrada nos documentos. Se ele não tem acesso à internet, ele vai lá pedir para que a prefeitura, o órgão lá, a Sala do Empreendedor, imprima o boleto dele do Simples ou do recolhimento do MEI. Ele vai poder fazer tudo lá.
é um local que vai concentrar, fazer às vezes de junta comercial da grande cidade. Então, essa é uma política de desenvolvimento que o SEBRAE propõe, que o SEBRAE busca junto aos municípios, fazer isso. Já é previsto em lei complementar a criação de um local único, e esse local único a gente propõe uma sala do empreendedor. O SEBRAE, se qualquer um quiser procurar o SEBRAE dá todo o apoio, toda uma logística de uma sala do empreendedor. A gente tem todos já modelos existentes, o SEBRAE dá todo o apoio para a criação. Outra situação é a Rede Simples. A Rede Simples é um sistema criado pelo governo federal justamente para bater essa meta de uma empresa a registrar e funcionar em 5 dias. Então, vai ser um sistema por internet que vai concentrar tudo, vai concentrar toda a entrada de documentos pela internet através de um único sistema. Novamente, as prefeituras precisam aderir ao sistema, precisam ser conveniadas. Por fim, é o estímulo às compras governamentais. É aquela situação da licitação que eu já expliquei. O SEBRAE, mais uma vez, quer que as prefeituras façam as licitações exclusivas, façam as licitações com compras de 25%, façam as licitações com subcontratação de microempresas. E a gente precisa de um programa político para fazer isso. A gente precisa de políticas públicas para fazer isso. Como? O que é que o SEBRAE sugere que não está em lei? Por exemplo, o planejamento anual. O que é o planejamento anual? Terminou o ano 2016. Vamos lá, 2015, terminou. No começo do ano, a prefeitura, o município, apresenta uma programação de compras para o ano 2016. Não necessariamente é um ato vinculante, mas é uma programação. A gente vai dizer assim, 2016, a prefeitura vai adquirir merenda, vai adquirir tantas cadeiras, vai adquirir tantas lâmpadas por poste, vai adquirir isso, isso e aquilo. E, a partir dessa programação, o que é interessante isso para o pequeno empresário? Ele tem como ver, olha, ele vai fazer isso, então eu vou me programar, eu vou programar minha empresa para eu poder participar dessas licitações e poder ganhar. Então, eu vou ter como me planejar, eu vou ter como planejar, fazer o planejamento da empresa, da pequena empresa, para participar daquelas licitações. Então, a gente propõe que seja divulgado um planejamento anual. Isso não está previsto em lei, é só uma proposta de políticas públicas que o SEBRAE tem. Outra situação, monitoramento das compras. O que significa isso? Não basta eu fazer uma lei, implementar, fazer e não colher os resultados. Quais são os resultados? Foi efetivo, não foi? Foi interessante para o município, não foi? A gente gastou mais, gastou menos? Contratamos mais ou menos pequenas empresas? Quanto circulou? A gente precisa ter uma análise. O município ele precisa ter uma análise. Como empresa, ela precisa analisar tudo o que está acontecendo. Então, as atitudes do município, ele precisa ter análise e, no final, apresentar resultados. De todas as nossas licitações, 30% das licitações foram exclusivas para micro e pequeno empresário. Tanto a gente conseguiu subcontratar tantas empresas, isso gerou tanto de renda, isso gerou tanto de imposto, a gente precisa desses detalhes. Isso é uma das políticas que o SEBRAE incentiva. Outra situação, compras da agricultura familiar. Já existe a lei da merenda e agora o SEBRAE está batalhando para que ela seja cumprida. Para que as leis que sejam compradas, porque o agricultor familiar, ele também está inserido na lei. Eu não botei como exemplo ali, apenas ME, PP e MEI, porque são os mais conhecidos. Mas o agricultor familiar, ele também está inserido nos benefícios da lei complementar. Então, agora o SEBRAE está partindo também para um incentivo e para que o município adote políticas públicas de compra à agricultura familiar. Vou passar. Com isso, o que o SEBRAE espera, junto com os municípios? A gente espera que sejam implantadas políticas de desenvolvimento, que isso vai trazer negócios, melhoria do ambiente de negócios, vantagens competitivas para o pequeno empresário e, no final, a gente vai ter desenvolvimento econômico municipal. Aquilo que eu falei, a pequena empresa é regional, ela é da cidade. Então, ela desenvolvendo, ela desenvolve o município, ela gera emprego, ela circula dinheiro, ela arrecada mais. Então, é importantíssimo essas atitudes, essas políticas, porque com incentivo à formalização, porque só com incentivo à formalização, os municípios podem arrecadar mais. Só com incentivo, porque enquanto for informal, a arrecadação fica mais ali, de repasse do governo federal, a gente tem que incentivar, porque aí o município passa a arrecadar mais. Isso é vantagem para o município. Por fim, os resultados que o SEBRAE espera é justamente isso, nova dinâmica da economia local. A partir dessas medidas, que foi justamente o que eu expliquei, explanei aqui, é o que o SEBRAE espera
fomento, espera desenvolvimento municipal. Pode passar. Então, obrigado. Então, tá bom. Por fim, apenas como isso aqui é como os municípios podem aderir ao programa, implementar a lei, adesão formal à rede simples, em termos de adesão assinado pelo prefeito, que é justamente a rede simples e junto com o SABRAE. Novamente, peço que entrem no site para vocês darem uma olhadinha. Aquele site é muito bem completinho, tem todas as informações, vocês vão poder ter uma análise. Ele não só tem dados, por exemplo, ele vai dizer assim, tem uma lei, tal município implementou a lei, aí lá no site você consegue acessar a lei, lá tem um link para você acessar a lei e ler a lei daquele município. Tal município conseguiu implementar, ele fez uma licitação exclusiva, então lá no site vai ter um link que você vai conseguir abrir o edital da licitação exclusiva para você ler o edital e ver como funciona. Então lá tem um ranking, peço que olhem. Esse foi só o finalzinho. Minha palestra encerra por aqui.